Fala, galera, amigas e amigos do Flamília da Nação, reforço fechado. Conforme nós trouxemos no vídeo de hoje, às 7h30 da manhã, Flamengo acertou a contratação de Gonzalo Plata. Jogador chegará amanhã ao Brasil, mais precisamente ao Rio de Janeiro, para poder realizar os exames médicos e se apresentar ao Flamengo. Um baita de um reforço, um jogador importante para o elenco do Flamengo, driblador, jogador forte fisicamente e que vai certamente ajudar muito o Flamengo nessa temporada. Trouxemos a informação, dormimos pouco, falamos para vocês na live de ontem. Reunião que iria acontecer na madrugada de hoje, no Brasil, início da manhã. Falamos na live de ontem. Início da manhã, lá na Europa, iria sacramentar a contratação e isso aconteceu. Trouxemos a informação confirmada mais ou menos na hora do almoço pelo GE. Gonzalo Plata, jogador do Flamengo por 4 temporadas. Flamengo tentou a contratação de Reinier. Quem acompanha a gente sabe que a gente vinha mantendo essa situação sob sigilo, dávamos uma série de dicas, mas a gente não falava o nome do jogador. A gente vai explicar para vocês o que aconteceu nesse caso. Futebol é realmente muito complicado, cara. Eu vou explicar neste vídeo para vocês tudo o que aconteceu. Acabei de falar com o pai do jogador e que me deu detalhes de todo esse processo. Diretoria do Flamengo avalia novos nomes por conta das lesões. Diretoria entende, é necessário contratar mais jogadores diante de todas essas lesões. Eu queria pedir a vocês para que deixem o like. Gente, o like é muito importante para que mais e mais pessoas possam acompanhar o nosso conteúdo. Então sobe o like agora, com vontade, todo mundo, like, 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 like. A gente vem despontando como o canal que vem trazendo as informações para vocês em primeira mão. Isso está sendo comentado em todas as lives, em todos os lugares. A única coisa que a gente pede é para que vocês deixem o like e cliquem no botão vermelho, inscrevendo-se no nosso canal Flamília da Nação. Posso contar com você? Então, beleza. O drone vai subir, a vinheta vai rodar e após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo para você. Sobe, drone! Galera, Gonzalo Plata é jogador do Flamengo, conforme trouxemos no nosso vídeo de hoje, às 7h30 da manhã, em primeira mão para vocês. A gente sabia, e quem acompanhou a nossa live de ontem, trouxemos a informação para vocês, que dormiríamos pouco, porque a gente já tinha tido a informação de que teria uma reunião para sacramentar a contratação na madrugada de hoje, madrugada aqui no Brasil, manhã, início da manhã, lá na Europa, e essa reunião aconteceu e sacramentou a compra de Gonzalo Plata pelo Flamengo. Gonzalo Plata é um jogador muito jovem ainda, ponta direita, ele tem apenas 23 anos, foi contratado ao Al-Saad e quase que essa contratação não se confirmou, hein? Quase não aconteceu. De última hora, o clube no qual pertence o jogador queria mais dinheiro, queria aumentar a oferta. E o Flamengo ameaçou sair do negócio, o empresário ficou extremamente irritado com o clube e aí conseguiram um acordo, sacramentar a venda do jogador de forma definitiva. Gonzalo Plata, de 23 anos, ele teve passagens, inclusive, pelo Independente Del Valle, onde ele foi formado. Aliás, o Independente Del Valle, o Flamengo tem que olhar com carinho jogadores desse clube, hein? Ao invés de contratar depois, mais caro e tal, olha a base do Del Valle. É um trabalho muito bem feito, cara.
vai lá e contrata esses jogadores ainda em sua formação, que você vai pagar mais barato. Mas o Flamengo parece que não olha, parece não olha para o cenário sul-americano. Enfim, de qualquer maneira, estamos trazendo um jogador ainda jovem, formado pelo Independente Del Valle e que depois foi vendido por 4 milhões e meio de euros para o Sporting de Portugal, depois vendido por 5 milhões de euros para o Valladolid da Espanha, retornou para o Sporting e depois vendido por 12 milhões de euros para o Al Sadd. Quer dizer, o clube árabe, ele comprou o jogador do Valladolid por 12 milhões de euros e agora repassa o jogador por um valor bem menor para o clube rubro-negro. Gonzalo Plata já está tudo certo para que chegue amanhã. Ele vai desembarcar amanhã em horário ainda não confirmado pela assessoria de imprensa do Flamengo, mas chegará ao Brasil amanhã para poder assinar o contrato, fazer os exames médicos e já de imediato começar a treinar com o restante do grupo, com o elenco rubro-negro. Diretoria do Flamengo avalia contratação de novos jogadores por conta dos problemas físicos que jogadores do Flamengo enfrentam nesse momento, e também lesões. Gente, o Flamengo está passando por um momento que é dramático. É dramático. A vitória do Flamengo ontem foi emblemática. O Flamengo jogou contra um Bahia, que é um time arrumadinho, e o Flamengo se definhando fisicamente. Eu não vou aqui apontar o dedo e encontrar um único culpado. Para mim, o culpado é um conjunto de pessoas, um grupo maior de pessoas. E o Flamengo precisa encontrar soluções. E hoje, a solução não é recuperar os jogadores fisicamente, porque isso dificilmente vai acontecer. Não temos tempo para isso. A solução é o Flamengo aumentar a oferta de jogadores para poder entregar para o treinador. Não há outra. O Flamengo ontem terminou o jogo com um show de improvisos. Teve que botar 2 laterais direito, porque não se confia no meia. O Lohan é um jogador que entra e quer fazer firula. Como quando ele entrou contra o Bragantino, uma jogada de contra-ataque, ele volta para dar uma caneta. Quer dizer, de forma extremamente irresponsável. Entra jogando como se estivesse jogando um jogo de sub-20, tem que ter mais vontade. É craque, eu não tenho a menor dúvida, mas tem que aproveitar as oportunidades que estão sendo dadas, porque senão daqui a pouco vira um novo Lincoln. Eu continuo dizendo que para mim é craque, é um baita jogador, mas por que esses jogadores da base do Flamengo, quando tem a oportunidade de jogar no profissional, não conseguem performar? Nenhum deles. Gente, nenhum deles. Igor Jesus, apenas o feijão com arroz, razoável. Everton Araújo, entra ali, faz ali o feijãozinho com arroz, nada demais, fez aquele gol lá contra o Atlético Paranaense, parecia que seria... mas depois não teve mais oportunidade. Bom, teve algumas, mas fez o básico. Mas aqueles que vêm tendo muitas oportunidades, cara, simplesmente não jogam. Vitor Hugo, pelo amor de Deus, graças a Deus foi embora. E outra, o próprio... Quantas vezes vocês viram aqui eu pedir para que o treinador do Flamengo colocasse os meninos da base? Só que eles não conseguem performar. Então, o que tem que se fazer é contratar jogadores prontos. Porque se não performaram até agora, não será em 2, 3 meses, em jogos decisivos, que eles vão conseguir a performance, principalmente o Lohan. O Flamengo ontem terminou sem volante, porque o Léo Ortiz ele joga de forma improvisada, quer dizer, improviso na volância, improviso no ataque, porque não tinha atacante, o Bruno Henrique fazendo a função de atacante que não é a dele, improviso na ponta direita, colocando o lateral direito para fazer a função, para dar amplitude por aquele lado, improviso na lateral esquerda. Pô, que é isso? Um time que tem um faturamento de 1,5 milhão é um erro claro de planejamento.
Ah, mas o Flamengo está sofrendo com lesões. Outros clubes também estão. Ah, mas o Flamengo joga muito. O Flamengo é o 7º clube que mais jogou na temporada. Não há justificativa. O problema é que o Flamengo tem um elenco curto. O Flamengo perdeu 7 jogadores no início do ano e contratou 3. O Flamengo optou por enxugar o elenco. Qualificar, sim, mas enxugar. E agora tá pagando o preço. Na hora de rodar o elenco, não tem jogador. E aí a diretoria reavalia essa posição de aumentar a oferta de jogadores para entregar para o técnico Tite, que pede, nos bastidores ele pede, cobra contratações, e jogadores como o Juan Barinaga, que ainda não acertou com o Boca Juniors, hein? Tá tudo muito bem encaminhado, vamos botar que ele tá 95% fechado com o Boca Juniors, mas enquanto não estiver assinado, ele não tá fechado. O Juan Barinaga é um baita lateral direito, joga no Belgrano. O jogador foi oferecido ao Flamengo. O Flamengo, até agora, não respondeu. Outro jogador oferecido, o Anthony Martial. Luciano Vieto, lembra que jogou contra a gente? Jogador que jogava pelo Al Hilal dos Emirados Árabes. Por que não a contratação desses jogadores, se são todos jogadores que estão nesse momento sem clube, tirando, claro, o Barinaga, que pertence ao Belgrano, mas tem ali um valor de multa baixo, podemos dizer assim. Flamengo tentou a contratação do meio-atacante Reinier, um jogador versátil que joga em várias funções do campo. E não adianta a gente imaginar que o Flamengo vai contratar craques, porque não vai. São jogadores que o Flamengo, se contratar essa 5ª contratação, gente, esqueçam essa história de Andreas Pereira, Danilo, isso não é verdade. Jogador que pode vir nesse momento são jogadores para compor o elenco, encorpar o elenco. Posições que o Flamengo necessita. Já se sabe que o Alan não vai performar. Não dá. O cara não consegue virar a chave e passar a jogar do nada, do dia para a noite. Isso aí ele precisará de uma pré-temporada no que vem, enfim. E aí a gente rezar para ele poder jogar minimamente bem, se é que é possível, né? Um jogador que tem 2 gols na carreira, mas é volante. Volante faz gols. Olha a volância do Bahia ontem. Os 2 volantes. Os 2 volantes pisam na área o tempo inteiro. O tempo inteiro. Quantas jogadas perigosas com infiltrações dos 2 volantes. Tanto o Jean Lucas, que o tempo inteiro atacava o lado esquerdo do Flamengo, quanto o Caio Alexandre. São volantes. Só que o Alan não faz isso. Ele não sabe fazer. E não é hoje, não é agora que ele vai aprender. Nunca fez. Tem 2 gols na carreira. Enfim, o Flamengo tentou a contratação do Reinier. E eu vou dizer para vocês aqui, acabei de falar agora há pouco com o Mauro, pai do Reinier, e que me disse o seguinte, eu vou ler para vocês aqui a mensagem em que me foi dita pelo Mauro. Fala, meu garoto, grande Fábio, tudo bem? E ele brinca, grande mesmo, né? E bota o seguinte, tivemos contato aqui na Europa e 2 reuniões com dirigentes do Flamengo que aqui estão. Deixamos muito próximos um acordo de um empréstimo. O Reinier quase voltou ao Flamengo, o que para nós e para o seu empresário seria o cenário ideal. No entanto, o Real Madrid, de última hora, mudou tudo e dificultou. Aí ele bota uma expressão aqui que eu não posso ler, né? E aí eu respondo, poxa, que pena, seria muito bom e tal, e enfim. E aí no final ele coloca, no momento certo te contarei como foi a resenha entre nós. O Real Madrid prometeu uma coisa e na hora não acertou, não quis emprestar o jogador para o futebol brasileiro. O que acontece é o seguinte, o Real Madrid tinha acertado com o Flamengo desde o início do ano
E eu posso dizer isso para vocês porque tenho acesso ao jogador, à família do jogador e também a dirigentes do Flamengo. A gente guardava isso a sete chaves, que voltaria a conversar com o Flamengo sobre o empréstimo do Reinier. O Flamengo voltou, nesse momento, os dirigentes do Flamengo estão na Europa e se reuniram com os empresários do Reinier, o jogador, o procurador do jogador, que é o próprio pai do jogador, no intuito de fechar essa contratação, jogador por empréstimo, um jogador que poderia entrar no lugar do Alan. Ele faz a segunda volância, por exemplo, ele joga chegando de trás, ele joga como atacante, ele joga como segundo atacante, ele joga como meia, quer dizer, poderia substituir vários jogadores no elenco atual. Atravessa uma má fase? Sem dúvida nenhuma. Assim como o Neneca atravessava e hoje está fechando o gol no Corinthians. A promessa era: ou o jogador vai para a Itália jogar no futebol italiano novamente, né? Seria emprestado para um clube italiano, ou para o Norwich, que é um clube da segunda divisão do campeonato inglês. Porque ali é aquela história, o campeonato inglês ele é muito visto. Segunda divisão do campeonato inglês é muito forte. Não houve acordo para o jogador ir para o Norwich. E a gente estava de olho nisso, a gente acompanhava isso o tempo inteiro. Porque o Real Madrid prometeu aos empresários do jogador e ao jogador que, se não houvesse acordo com o Norwich, o jogador seria emprestado ao Flamengo. Outros clubes brasileiros também demonstraram interesse na contratação do jogador Reinier. O próprio Bahia e o Fortaleza, segundo o pai do jogador, também queriam a contratação do jogador. O Real Madrid acertou o empréstimo do jogador para o Tenerife, um time da segunda divisão do Campeonato Espanhol. E aí foi a vez do empresário e o próprio jogador negar, dizer: no Tenerife eu não vou, não quero ir. E aí eles encontraram um meio termo e o jogador está indo para o Granada, clube que acabou de cair de divisão, caiu para a Série B e ele vai jogar a segunda divisão do Campeonato Espanhol. Segundo a gente apurou, jogador e principalmente Juliano Bertolucci, que é o empresário do jogador, está irritadíssimo com o Real Madrid por conta de uma mudança de postura de última hora, não aceitando o empréstimo do jogador para o futebol brasileiro, estando próximo de uma seleção brasileira, onde seria melhor, e o jogador podendo se reerguer na carreira. Eu acho uma pena. Eu sei que muitos de vocês não querem, não gostariam de ver o Reinier de volta, mas diante de um cenário onde a gente tem poucas opções, onde eu olho e tenho que ver o Flamengo improvisar no meio-campo, o Flamengo colocar o Alan para jogar, você tendo um Reinier que deu muitas alegrias no Flamengo em 2019, inclusive vários gols do Flamengo, contra o Fortaleza lá, contra o Botafogo no Engenhão, naquele título em que o Flamengo conquistou com o Jorge Jesus, foi muito por conta dele. Enfim, não aconteceu, o jogador está indo para o Granada. Uma pena. Um grande abraço a todos, saudações rubro-negras.